Acredito que temos a participação de pessoas de todo o Brasil. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem participando, estarem assistindo a este webinar. Meu nome é Ricardo Cardial, eu sou especialista da Autodesk, trabalho na área de arquitetura, engenharia e construção, sou arquiteto urbanista e estou falando aqui da bela cidade do Rio de Janeiro, que nesse momento não está tão bela, né? Está chuvosa, fria. Espero que vocês gostem do material e ao final nós abriremos para algumas perguntas. Aproximadamente aí 20 minutos de perguntas e respostas, ok? Bom, eu vou iniciar. Na nossa agenda, vou falar um pouco dos recursos novos, né, do AutoCAD 2016. Vou falar também um pouco sobre a AutoCAD Design Suite. Eu imagino que nem todo mundo conheça a AutoCAD Design Suite. Falar um pouquinho sobre mudanças que nós fizemos na forma de licenciar os produtos. Começando pelo AutoCAD, então, né? AutoCAD 2016, essa nova versão. O AutoCAD, a primeira mensagem, né, eu acho que é mais importante, todo mundo pergunta, a Autodesk tem investido tanto em novas metodologias, novos recursos, novas tecnologias, né? E o AutoCAD, como é que fica? Então, existe sempre uma dúvida, né? Quer dizer, resumindo aqui em 3 versões, vocês já podem notar que existem atualizações que a gente vai sempre melhorando, né? Quer dizer, vai desenvolvendo novos recursos e isso vai perdurar por muitos anos, né? Nós não temos, sem sombra de dúvida, interesse em acabar com o AutoCAD. O AutoCAD, para nós, é o principal produto ou a principal ferramenta para desenho técnico, para representação fiel do seu desenho, né, não perder dados, não perder informações, manter a fidelidade do desenho com o AutoCAD. E aqui a gente já consegue ver algumas melhorias, né? Eu vou falar de algumas delas, existem vários recursos. Vocês vão ver que, fundamentalmente, o que nós estamos cada vez melhorando no AutoCAD, em primeiro lugar, a forma de interagir com o software, né, da visualização do software, da performance em relação ao computador, né, a otimização do uso dos recursos do hardware, a forma que você melhora a repetição de tarefas, né, recursos para otimizar esse processo diário de desenho, recursos para comunicação com outras ferramentas, né, até mesmo geração de um PDF, por exemplo, né, mas principalmente essa integração com esse mundo que está cada vez mais desenvolvido, que seria na área de edificações ou de infraestrutura, o BIM, na área de manufatura, né, o Digital Prototyping, né, e na área de mídia também, todos os melhores recursos ou metodologias para facilitar o processo de criação de animação. Mais uma vez, aqui alguns pontos principais de melhorias desses novos recursos, principalmente experiência visual, né, existe uma performance melhor do software. Vocês vão ver um pouco sobre essa questão da coordenação de modelos. Quando a gente fala de projetos feitos em Revit ou em softwares nossos de projeto civil, né,
de infraestrutura, como Civil 3D, ou mesmo projetos de plantas industriais, se eu preciso trazer esses elementos para um ambiente em 3D do AutoCAD, usar algum tipo de aplicação, o que eu consigo aproveitar nesse sentido. A parte toda de cotas, né, existe uma grande melhoria aí no comportamento das cotas, e outros itens de anotação e algumas melhorias para monitoramento de variáveis de sistema. Como eu também já tinha falado, melhorias em geração de PDF, né, você ter mais recursos para aproveitar essa informação no PDF. Nuvens de revisão, algumas características novas aí. E algo que talvez não seja comum para todo mundo, né, captura de realidade, ou aproveitamento de nuvens de ponto, escaneamento a laser, dentro do ambiente do AutoCAD. Então, o que eu posso aproveitar ao máximo desses recursos? Para destacar a questão da experiência visual, né, você tem uma comparação aqui entre versões, e no 2016 agora você, né, tem uma melhor apresentação de formas curvas, né, formas em arco, do que em versões anteriores. Isso é só um exemplo, né? Quer dizer, de forma geral, você tem uma melhoria na representação gráfica de elementos. Um dos recursos que eu queria mostrar rapidamente em vídeo seria a facilidade de alteração de propriedades. Hoje a gente consegue modificar as propriedades de múltiplos objetos rapidamente. E isso você tem como também controlar, através da forma de seleção, a facilidade de escolher uma cor diferente para selecionar objetos. Por exemplo, se eu quero fazer uma edição, né, em um determinado desenho, antes de selecionar, ele já mostra para mim qual objeto que está destacado. Vocês veem também aqui que alguns comandos que antes não tinham a prévia do comando já apresentam um pequeno ícone ao lado do comando para facilitar a prévia. Então isso veio para o Stretch, veio para o Rotate, e também algumas melhorias em referências externas, onde eu posso, em um desenho que está referenciado, né, quer dizer, que vem de outro DWG, eu posso ligar a variável de xref override, né, de sobrescrever um xref, e aí eu desligo, ou melhor, né, eu altero a forma de visualizar, por exemplo, as cores desse xref, coloquei todos com a mesma cor cinza, e agora com essa nova variável eu tenho a opção de ver ou não esses objetos com a cor cinza. Antes não era possível. Então eu comecei aqui com esse pequeno vídeo. Algumas coisas eu vou mostrar em tempo real com o software e outras com vídeo, até para otimizar a nossa apresentação. Então eu vou passar agora para o AutoCAD. Então essa é a minha tela do AutoCAD. E a gente começa por essa interface que nem todo mundo gosta de ver, né? Imagino que essa tela já esteja aparecendo para todo mundo. Estou só esperando um pouquinho por conta do delay. Bom, o que eu tenho de novo aqui? Primeiro, a forma de interagir com esses comandos, né? Quer dizer, eu troco aqui entre aprendizado, né, e criação de objetos, né? Já tem aquelas opções de marcar, né, os desenhos de preferência, né? Você pode colocar um pin. Tá? Isso na outra versão também já tinha. Agora já tem algumas dicas
que já ficam aqui, né? Eu posso ir passando por essas dicas, né? Dicas de comandos. Já tem alguns vídeos, né, explicativos de determinadas modificações aqui ou novos recursos que existem no AutoCAD 2016. Tá? Então, o propósito disso, né, é justamente facilitar o aprendizado, evitar que todo mundo tenha sempre aquele comentário: o novo AutoCAD eu não estou usando todas as ferramentas porque eu não fiz um treinamento. Eu não preciso contratar um treinamento só para ver as novidades. Tá? Então dá para você assistir esse material diretamente aqui da interface do software. Ok? Uma novidade também é a forma de iniciar o desenho. Então, antes, quando a gente clicava nesse sinal de mais, você só abria essa mesma tela, né? Quer dizer, uma segunda, uma terceira, quarta vez. Agora você já inicia um desenho, então não preciso mais ir lá no File, Open, para iniciar um desenho. Né? Quer dizer, eu posso ir clicando aqui e aí já começo um desenho novo. Tá? Então eu vou acionando quantas vezes eu quiser. Tá? E obviamente depois vou salvar isso aí. A mesma coisa para layout, né? Quer dizer, então também tem o comando de layout aqui, eu posso ir criando vários layouts, tá? Isso também já tinha na versão anterior. A diferença é que agora a gente pode mudar a interface. Bom, voltando aqui para desenhos novos, né? Uma outra coisa que eu posso fazer é fechar todos esses desenhos. Né? De repente eu fui abrindo vários desenhos, ou começando, né, novos desenhos, e aí tem uma série de tabs, né, ou de abas abertas. Basta eu usar um comando novo agora, que seria fechar todas as demais. Né? Então, se eu estou no desenho 9 e uso o comando close all other, né? Quer dizer, você vai digitando, ele já mostra ali a opção, ele já fecha todas as outras abas sem você precisar ficar clicando lá. Né? A outra coisa que tem também é você voltar para essa tela inicial. Né? Quer dizer, às vezes você está com várias abas aqui, vários desenhos abertos, né? E aí ela chega até a sumir, porque isso vai andando para o lado. Né? E aí você pode usar o Ctrl mais a tecla Home e ele já vai direto para a aba de início. Ok? Então são algumas melhorias aí nessa parte inicial. Né? A barra de status, né? Outra coisa que melhorou aqui na questão da barra de status, tá? Eu posso diminuir essa barra, vou botar aqui num desenho, né? Eu posso diminuir essa barra e aí ele mantém a minha barra de status sempre legível, né? Independente da opção aqui de aumentar ou diminuir. Tá? A barra de status sempre fica legível. Outra coisa que eu posso fazer é alterar aqui na interface, deixa eu voltar aqui para a visualização máxima, tá? Eu posso alterar aqui a minha interface, por exemplo, travando ela, né, de qualquer alteração. Tá? Então, por exemplo, eu vou travar, eu vou ligar aqui o Sheet Set Manager, tá? Ele está em docking, né? Quer dizer, ele está ancorado, tá? E aí eu vou selecionar também Docker de Windows. Tá? E aí, por exemplo, se eu tentar arrastar, né, essa interface, ele já não vai mais. Então, algumas coisas para evitar que, enquanto você esteja desenhando, alguma modificação indesejada aconteça. Outra coisa que eu tenho também é uma variável que controla a visualização. Essa variável já existia, desculpe, né? Quer dizer, a visualização já existia na versão 2015. Né? Por exemplo, se eu quero inserir um bloco ou uma anotação, uma cota, né? Ou então uma tabela, tá? Deixa eu abrir aqui um arquivo só de exemplo. Né? Então, por exemplo, esse arquivo tem uma série de blocos que eu usei
E aí, se eu quiser inserir num determinado bloco, né, eu clico aqui e aí eu já visualizo os blocos que eu tenho nesse arquivo, né, os blocos disponíveis. Tá? Isso já vinha na versão 2015, né? Então a diferença é que agora você pode acionar uma variável que se chama Gallery View. Tá? Gallery View, ela já está ligada. Então, a opção 1, ela está ligada. Se eu coloco 0, o que acontece é que agora quando eu for no Insert, ó, já não tem mais aquela prévia, né? Ou mesmo se eu for em Annotate, se eu vier aqui no estilo de cota, eu já não tenho mais. Tá? Então são recursos que você pode, de repente, desligar até para melhorar a performance do seu computador. Eu não tenho computador com uma boa placa de vídeo, não tenho como trocar, não tenho como melhorar, e aí eu preciso desligar alguns recursos, então isso é uma das maneiras. Tá? Eu vou voltar aqui à minha opção, né, Gallery View, botar a opção 1, né, e aí volta a visualização né, a prévia de determinados comandos aí. Quem não conhecia, né, isso já tinha na versão 2015. Ok? Bom, outra novidade em relação à interface é o Help, né, é a ajuda. O Help, você pode inclusive baixar o Help para ele ficar offline, né, você ter acesso ao arquivo do Help. Isso é possível fazer. Mas se você não quiser ter o arquivo localmente, né, se você quiser acessar, hoje todo mundo praticamente está conectado o tempo todo, né, você pode usar esse recurso aqui, onde eu vou escrever, por exemplo, um comando purge. Tá? Queria saber mais sobre o comando purge. Tá? E eu não sei exatamente aonde o comando purge fica. Eu queria acioná-lo aqui. Nós mudamos a interface, né, já há algum tempo. Algumas pessoas, inclusive, pedem para voltar àquela interface tradicional do AutoCAD, né? Do AutoCAD, às vezes, AutoCAD 12, meu Deus, né? Então, eu gostava também, tá? Eu aprendi naquela versão, aprendi na 14 também, a 14 eu gostava bastante. Mas a gente tem que evoluir, né? Agora tem uma interface, se vocês olharem, inclusive, quem ainda não utilizou um outro software da Autodesk, vai notar que essa ribbon, né, quer dizer, esse menu, esse tipo de menu que a gente chama aqui de ribbon, né, ou a faixa de comandos, tal, esse tipo de menu ele vai se repetir em outros programas da Autodesk. Então é mais fácil de você se adaptar de um programa para outro, porque os nomes dos menus principais, por exemplo, Home vai ter lá nos outros menus, né, nos outros programas, Modify, né, de repente aqui a gente está com um sub-item do Home, né, mas vai ter lá um Modify, ou então vai ter um Annotate, tá, vai ter um Insert, ferramentas expressas também deve ter, ou seja, dependendo do software você vai se familiarizar melhor, né, e fica mais fácil de aprender o outro software, né, de usar outro software. Mas voltando aqui à história do AutoCAD, né, quer dizer, se eu estou, por exemplo, em dúvida aonde eu aciono um determinado comando, eu posso digitar aqui no Help, ele mostra para mim como é que o comando funciona e tal, e existe um botão aqui Find. Isso já tinha na versão 2015 também, para quem não sabia. Qual é a diferença? O Find, naquela versão 2015, ele só encontrava os comandos que estavam aqui no menu. Tá? Então, os comandos do menu ele encontrava. Agora, ele encontra também os comandos que estão escondidos. Né? Ele aponta para você aonde, ou em que submenu está o determinado comando. O find é um deles. Né? Desculpe, o purge é um deles. Né? Então, quando eu clico, você vê, isso não é um vídeo, né? O que ele está fazendo é localizar para você. Ó. Vou fechar aqui de novo e vou clicar. Ó. Ele abre e mostra, está aqui. Atenção, está aqui. Tá? Então está aí o comando. Okay? Ou seja, os comandos que estiverem escondidos, você pode localizar através do help.
Ok. Tá, é porque eu queria ver se tinha um outro comando escondido aqui, mas deixa eu ver aqui, o i, tá? Ó, esse também está aqui, ó. Tá, então é aquele lock i. Vou destravar aqui, tá? Então é outro comando escondido aí que dá para achar, né, com o help. Ok? A questão é o seguinte, esse help aqui, dessa forma mais útil, né, de trabalhar, para ele funcionar você precisa estar conectado. Tá? Eu estou aqui logado na minha conta do A360. Tá? Então, para usar esse recurso, é necessário que você tenha uma conta do A360. A conta do A360 é gratuita, né? Então basta você criar a sua conta, né? Já tem até outros recursos lá, depois a gente pode falar mais, mas um deles seria usar o Help Online. Bom, vamos seguir adiante, né? Quer dizer, outra coisa que nós podemos ver aqui, quer dizer, de interface, eu acho que é isso aqui, na parte de documentação, tá? O primeiro item é nuvens de revisão. Então, vou até aproveitar esse desenho aqui. Se eu quisesse fazer nuvens de revisão, a diferença agora, as nuvens de revisão elas estão mais otimizadas, né? Quer dizer, primeiro a forma, né, da nuvem, né, a forma de criar a nuvem já está mais otimizada, tá? Então, vamos lá em Annotate. Eu tenho aqui nuvem de revisão, né? Quando eu quiser fazer algum tipo de comentário, então destacar uma área que eu vou pedir para fazer uma modificação de projeto. Então, eu tenho aqui as opções, né, de mão livre, né? Quer dizer, eu vou lá desenhando o que eu quero, tá? Ou então formas pré-configuradas, né? Retângulos ou poligonais. Tá? Então eu vou fazer uma poligonal aqui. Sei lá, mais ou menos pegando aqui assim. E é isso aí. Tá? Então tem as minhas nuvens de revisão. Tá? O, o que eu consigo melhorar aqui? Primeiro é a facilidade de editar uma nuvem pelos seus grips. Tá? Então eu tenho uma facilidade aqui maior de edição. Ok? Isso é uma delas. A outra coisa que eu posso fazer colocar, adicionar algum outro pedaço de nuvem a uma que eu já criei. Então, por exemplo, eu quero começar aqui uma nova, né? Vou pedir, desculpa, não, vou selecionar essa daqui, vou pedir para editar. Tá? Vou fazer uma edição dela. Peraí, não, desculpa. Deixa eu só marcar aqui, Modify. Tá? Então eu vou fazer uma edição nessa daqui e vou colocar lá o trecho que ficou faltando. Opa, acabei clicando onde eu não devia, né? Mas vamos supor que é isso que eu quero fazer. Na verdade, essa nuvem eu errei, mas vamos fingir que eu acertei. Tá? Então, marquei aqui os pontos que eu queria e é isso que eu quero. Vou retirar esse pedaço, está lá a nuvem editada. Tá? Se quer reverter o sentido da nuvem, não, né? Deixa ela assim. Tá? Então, está aí a nuvem desenhada. Ok? Outra coisa que eu posso fazer, vamos supor que, sei lá, eu tinha algum desenho de outra pessoa, né? Por exemplo, vou criar aqui um círculo, vou criar um círculo aqui, vou criar uma polyline, fazer uma polyline aqui, vou desligar o Snap porque está me atrapalhando. Então, um polyline que pega aqui assim, tá? E uma elipse. Vou desenhar uma elipse, sei lá, aqui. Pronto.
Tá? Então tenho 3 objetos aí quaisquer. O que eu posso fazer é, quando aciono a nuvem de revisão, eu posso selecionar esses objetos para que eles sirvam de referência para virar uma nuvem. Tá? Então eu vou lá em selecionar objeto, é só dar o Enter, seleciona isso aqui, já virou uma nuvem de revisão. Tá? O círculo, né? Então aciono aqui, objeto, é só dar o Enter e clicou. Então é mais um recurso que você pode aproveitar aí da nuvem de revisão, que é pegar algum objeto que de repente alguém não tinha paciência ou não tinha o recurso da nuvem de revisão, né, para poder desenhar, e aí você transforma. Ok? Então essas melhorias aí em nuvem de revisão. Falando um pouquinho de cotas, né? Então, deixa eu pegar aqui, vou fechar esse arquivo e vou pegar esse outro aqui de cotas. Ok. Tá, então tem aqui já um arquivo que tem algumas cotas e tal. O que a gente inovou aí, o que a gente melhorou para as cotas, né? Quando você aciona o comando, a primeira coisa é que ele reconhece um determinado objeto e já vai fazer a cota em relação a ele. Tá? Então, basta encostar no objeto e aí ele reconhece esse objeto e faz a cota, né? Já faz inclusive alinhada ao objeto. Perfeito? Então, otimização aí. Se eu tenho 2 objetos, né, que eu quero fazer uma cota angular, posso selecionar o primeiro e encosto no segundo. Tá? E aí, obviamente, ele vai me dar as opções de ângulo entre esses 2 elementos. Tá? Então, mais uma facilidade. Tá? Se for um círculo, ele já vem aqui, é porque eu já tinha usado e coloquei a opção de raio, mas posso usar diâmetro. Tá? Posso mudar aqui, desculpa, deixa eu dar uma duo aqui. E aí vou pedir de novo aqui o comando e vou pedir aqui pronto, aqui vou pedir o raio dessa forma aqui, tá? Ou então antes de fazer eu vou mudar para diâmetro. Tá? Então diâmetro tá aqui, tá? Então antes de acionar você vai lá e troca a opção. Né? Então é mais um recurso assim para facilitar a cota de determinados objetos, né? Inserção de cota de determinados objetos. Outra coisa que eu posso fazer, né? Eu já tenho uma cota, né? E aí eu esqueci de cotar aqui a porta. Então vou lá, vou marcar um endpoint aqui, marcar um outro endpoint, sei lá, aqui mais ou menos, aqui, né? E aí vou encostar, ó, na cota que já existia. Ele pergunta para mim, o que você quer fazer? Né? Eu quero subscrever aí, quero quebrar essa cota. Opa, eu errei alguma coisinha aqui, desculpa. Vamos lá, de novo. Marco um ponto, marco outro ponto. Tem que estar no mesmo alinhamento, né? Também tem isso, né? Senão, agora sim, break. Eu devo ter pego um alinhamento diferente. Então eu posso sobrescrever uma cota desde que ela tenha o mesmo alinhamento, né? E aí eu uso o comando, por exemplo, break. Ok? Também tem outras opções, como já definir um layer. Né? Agora já tenho a variável de layer, e aí eu invento um novo layer de cota. Dou um nome lá para o novo layer. Quer dizer, eu já crio um layer diretamente por aqui, pela linha de comando. Né? Não preciso acionar o quadro de layers e aí criar tudo isso. Né? Então, é mais outra facilidade.
Tá? E também a facilidade para os comandos de cota contínua, né? A partir de linha de base, a diferença é que agora você escolhe, né? Sei lá, tem uma cota que eu fiz aqui, né? E uma outra cota que eu fiz aqui. Tá? E aí eu queria usar o continue, ou seja, o baseline, né? Mas eu queria continuar, sei lá, dessa inclinada aqui. Tá? Então eu vou lá e digo que eu quero selecionar a partir desse ponto aqui, e aí eu marco outro ponto. Tá? Então, mais um recurso aí. Ok, então em relação a cotas, algumas novidades como essas aí, para facilitar. E vamos ver também a parte de texto, tá? Então a parte de texto, deixa eu ver, eu acho que não tem tem um texto aqui, então vamos usar esse. Então o que eu tenho de novo aqui em texto? Eu vou clicar nesse objeto, ele está lá no model, está lá no model, eu acho. Tá, ele não faz parte aqui desse desenho, né? Então ele está aqui no paper. Tá, então aqui no paper, se eu vier nas propriedades, por exemplo, eu consigo, desse texto, já selecionar algumas propriedades aqui. Eu posso alterar algumas propriedades. Tá? Qual é a altura do texto no papel, né? Ou então qual é o tipo de justificativa. Tá? A escala notativa, se é notativa ou não. Quer dizer, então tem uma série de alterações que eu já posso fazer direto aqui, ó, tipo do layer. Tá? Então já vou alterando diretamente por aqui. Né? Coluna dinâmica. Então isso é para facilitar a alteração de textos. Outra coisa também que eu tenho em relação que está associada a texto, né, é quando a gente clica no valor da cota. Tá? Agora você tem uma diagramação aqui, né? Então se você quiser, sei lá, escrever outra coisa, né, que não seja cota, né, verificar na obra. Tá? Então você pode escrever o que você quiser e agora você tem essa opção aqui de diagramação, né? Eu não quero que fique ela inteira assim ou mudando. Tá? Tá, então é outro recurso para facilitar a edição, no caso da cota, mas está bem associado também com o texto. Que mais? Vamos ver aqui em Geometric Snap. Né? Agora a gente colocou um snap diferente, que seria o centro geométrico. Tá? Então vou pedir aqui um snap de centro geométrico. Deixa eu dar um F3 aqui. Tem que ligar aqui a opção de Snap Geometric Center. Tá? Então vou selecionar ele aqui e achar aqui o centro geométrico. Tá? Ou então eu quero desenhar um círculo no centro geométrico, né, desse desenho. Ok? Então posso usar agora também esse recurso. Que mais? Sim, desenho isométrico, né, também. Se eu for trabalhar com desenhos esquemáticos, né, ou desenhos isométricos, agora além da linha isométrica, né, quer dizer, além da opção de trabalhar com a linha isométrica,
tá? Eu posso colocar o plano isométrico. Tá? Então, no caso aqui, eu estou com um plano invertido, né? Tá? E vou lá aqui embaixo e mudo o plano. Deixa eu escolher um de topo. Né? Mudo o plano, por exemplo, para plano de topo. Né? E vou desenhando lá conforme o plano. Ok? Facilidades aí para quem vai trabalhar com desenhos isométricos. Outra coisa, quando a gente fala de arquivos pesados, deixa eu ir aqui para o modo. Tá? Eu tenho um arquivo pesado, né, e aí preciso mover esses objetos todos de uma vez só. Tá? Então agora ele tem uma performance melhor para mover esses objetos. Tá? E aí você visualiza de uma forma mais rápida também. Tá? Então a performance para mover assim, um conjunto enorme de desenhos está bem melhor. Que mais? Eu acho que esse outro recurso, bom, eu já mostrei algumas coisas sobre recursos pontuais aí de seleção de objetos, né? Já mostrei no vídeo, prévia de alteração de objetos, referência externa. Eu acho que nessa parte de anotação de documentação é isso. Eu queria mostrar para vocês alguns recursos associados à nuvem de ponto. Tá? Então, para isso, eu vou voltar aqui para o meu vídeo, para o meu PowerPoint, desculpem, tá? E vou mostrar aqui uns recursos novos para nuvem de ponto. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo ali atrás nada mais é do que um escaneamento a laser, tá? É uma informação que parece 3D, mas na verdade é um conjunto de pontos. Né? Então, o que eu posso fazer agora é criar áreas de limpeza, áreas de recorte dessa nuvem de pontos, né, que é gigante, para facilitar, né, um momento de trabalho. Então, eu posso criar uma série de áreas. Eu tinha criado uma primeira, criei uma segunda, né, então vou salvando essas seleções, né, de áreas dessa nuvem de pontos, e aí eu posso trocar de uma para outra a qualquer momento, tá? Em qualquer vista, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um pedaço aí daquela nuvem, né? E usando os recursos, né, de 3D, né, quer dizer, no caso aqui de CS Dinâmica, você pode criar, por exemplo, um plano de corte. Até aí nada demais, né? Plano de corte existe no AutoCAD há bastante tempo, mas o que você pode fazer é cortar uma nuvem de pontos. Então, pensando num fluxo de trabalho, né, você fez um escaneamento, aquelas informações de nuvem de ponto, elas não são objetos, né? Elas te apoiam a projetar no local exato ou saber exatamente o que você vai interagir ou o que você vai projetar interagindo com aquele modelo, né? Que é só um conjunto de pontos. Mas com esse recurso de corte sobre a nuvem, você gera, a partir da nuvem, você gera linhas, você gera vetores. E aí você pode aproveitar a nuvem de ponto como base para uma documentação, né, para você gerar cortes. Você imagina, não sei se alguém aqui já fez, levantamento para fazer uma reforma ou para fazer uma expansão. Você tem que ir lá medir todos os desenhos, todos os ambientes, né, fazer os desenhos desses ambientes e depois tem que fazer os cortes, né? Tem que fazer todas as representações. Com esses recursos aqui, facilita muito, né, a documentação a partir de um levantamento que é muito mais preciso, muito mais confiável, né, e que você não tem que voltar lá no local para lembrar de alguma coisa que você tinha esquecido de medir.
Outra coisa que eu vou usar aqui são recursos, por exemplo, para desenhar sobre a nuvem de pontos. Ele reconhece na nuvem planos. Então, o que ele está fazendo ali? Veja que o que ele desenhou, né, quer dizer, quando ele bota a transparência da nuvem para facilitar a visualização das linhas, o que ele desenhou está ali representado exatamente sobre o plano. Você tem uma série de snaps que vão pegar os pontos exatos da nuvem. Então, se ele quiser desenhar alguma coisa sobre a nuvem, né, no encontro, por exemplo, de um plano com outro, ele já consegue reconhecer. E nesse caso aqui, está sendo desenhado um volume, né, quer dizer, uma superfície, a partir de elementos que foram criados usando como referência os pontos extraídos da nuvem. Né? Quer dizer, é claro que isso não foi um passe de mágica, né? Eu estalei os dedos e apareceu um modelo, mas a ideia é que você vá criando uma série de formas usando esses recursos de reconhecimento de pontos, né, em cima da nuvem de pontos e desenhando lá o que você precisa, tá? Para compor o seu projeto. Ou seja, até com o, o AutoCAD, eu consigo também gerar alguns projetos complementares ou estudos de volumetria, né? Quer dizer, algumas coisas que eu posso gerar a partir do AutoCAD. Tá? Outro recurso que eu queria apresentar também em vídeo, em cima da nuvem de ponto, é gerar alguns planos, né, para documentação. Tá? Então eu posso fazer também planos horizontais. Né? A partir desse plano posso mudar a orientação e posso gerar o corte para facilitar a visualização. Né? Defina a profundidade, tolerância. Tá? Mais uma vez, são recursos que vão facilitar você pegar uma informação que foi escaneada, trouxe para o ambiente do AutoCAD e começou a gerar desenhos de linhas, e a partir daí gerou vetores, né? Gerou volumes, gerou objetos que você pode depois trabalhar melhor. Bom, mais uma coisa em relação a melhorias aí da parte de comunicação com outros softwares, né? Do AutoCAD é a exportação para PDF. Tá? Exportação para PDF você tem várias formas de exportar. Né? Você pode ir no menu Output e fazer a exportação direto dali. Tá? Então você configura a qualidade de exportação e gera lá o teu desenho. Tá? A forma de exportar então pode ser por aqui ou de outras maneiras. O que vocês estão vendo aqui, né, quer dizer, em cima do desenho DWG, eu tenho alguns links que foram criados. Né? Tem aquelas referências de um desenho para o outro, né, que são do Sheet Set Manager. Tá? Então eu posso clicar em um objeto e ir para uma planta, ou clicar num detalhe da planta e abrir um outro desenho. O que acontece é que quando eu gero o PDF com essa informação, agora a gente tem aí um motor interno, né, de exportação de PDF dentro do AutoCAD, ele vai com todas essas inteligências. Né? Ali nas opções tinha lá, ligar ou desligar os links. Né? Então, se eu estou pedindo para ele reconhecer os links, fica mais fácil de aproveitar isso também no PDF. Tá? Então,
o que eu tenho no AutoCAD, né, o que você criou para facilitar o seu trabalho dentro do AutoCAD, pode ser aproveitado agora no PDF, né? Quer dizer, então aqui a visualização do PDF que foi gerado. Então eu tenho qualidade, né, comprovada aí da resolução. Tenho as informações, né, uma outra novidade, tá? Agora você consegue reconhecer textos em formato SHX. Antes não era possível. E você pode selecionar esses objetos e copiar, né, para um outro arquivo e tal. E aquela inteligência de links é mantida, né? Então, se eu clico em uma informação que tem um link, eu sou direcionado. Tá? Por exemplo, aqui, né? Clicou ali no item da folha, já foi direcionado. Ok. Que mais? Sim, a parte de design. Deixa eu voltar então aqui para o AutoCAD. Fechar alguns arquivos, né? Ok. Vamos ver aqui, por exemplo, já falei desses. Renderização. Deixa eu mudar aqui a interface. Vamos colocar a interface de 3D. Pronto. Tá, então, agora no AutoCAD a gente tem um motor novo de renderização, né? A gente mudou completamente, está bem parecido com o 3D Max, né? Ah, uma coisa que eu tenho agora, né, nas opções de renderização, por exemplo aqui, ó, desculpa, Visualize, tá? Então tem agora aqui a opção de renderizar para uma viewport ou então, né, uma região específica, tá? Ou uma janela. Tá? Então aqui eu deixei aqui janela. Outra coisa que eu posso fazer é pré-configurar estilos de renderização. Então eu já deixo pronto um estilo de renderização que eu já estou mais acostumado, dependendo do tipo de trabalho que eu queira fazer. Tá? Então isso já fica salvo aqui e aí eu posso configurar, né, quer dizer, a forma de renderizar de acordo com alguns parâmetros aqui, tá? Qualidade, se tem iluminação do sol, né, a sombra, tal. Então isso tudo eu tenho como mexer, tá? Outra coisa que tem também é a configuração do ambiente, tá? Da forma de exposição de luz do ambiente. Então, agora tem um recurso novo que é usar uma imagem desse estilo aqui, Image Based Lighting, é uma imagem que traz a iluminação junto com ela, tá? E aí eu escolho aqui um tipo de imagem, sei lá, vou escolher essa praça, tá? Tem alguns parâmetros que depois eu vou mudar, mas nesse caso aqui eu só escolhi o que eu quero, que é a praça, né? E vou pedir para renderizar. Ele não vai demorar muito, uma renderização rápida, né? E aí está a minha imagem de fundo, que na verdade é uma tecnologia similar ao formato HDR, né? Que é um formato de uma imagem que tem uma forma de um domo, né? Quer dizer, ela tem um comportamento de um ambiente. É como se fosse um elemento 3D, uma imagem 3D. Tem teto, né? Tem chão, tem tudo. E
essa imagem, obviamente, eu consigo aproveitá-la, né? Quer dizer, rotacionando ela, ou então mesmo se eu rotacionar aqui o próprio desenho, né? Quer dizer, então vou rotacionar esse carro agora para cá, né? Mudei um pouco aqui a perspectiva, botar um pouco assim, tal. Sei lá, tá mais perto aqui. Opa, pronto. Tá, e aí vou de novo renderizar. Vamos ver aqui na janela. Oi? Render window. Tava aqui. Eu tô com duas telas aí. Sumiu um pouquinho aqui da minha vista. Tá, então estou com a janela aqui. Acabou que eu renderizei duas vezes, né? Tá, então tenho aqui. Vou até remover essa daqui. Tá? Eu tenho essa vista e tenho essa. Ou seja, ele aproveita a mesma perspectiva, né? Tudo bem que não é um 3D Max, né? Mas já dá para enganar um pouco, né? Então, de repente, com um recurso rápido, você não precisa ser um expert em 3D Max, né? Você já consegue fazer uma renderização melhor do que você estava fazendo antes. Né? Já tem uma imagem, inclusive, aqui de aproveitamento 3D e tal. Então, o que eu posso fazer? Eu vou rotacionar aqui, por exemplo, vou rotacionar essa imagem e vou mudar um pouco a exposição. Não posso exagerar aqui, senão vai ficar tudo branco. Né? Vou botar o mais escuro aqui, tá? Para não ter problema. Né? E vou renderizar de novo. Então tá aí, ó. Ficou bem escuro, né? Acho que para vocês está mais escuro do que para mim. Parece que deve estar preto aí na tela de vocês, tá? Não tá, né? Então, porque talvez seja um vídeo. Vou aumentar mais a iluminação. Nossa, vai ficar bem estourado. Render de novo. Opa, agora estourou. Né? Então tenho várias opções aí, né, de apresentação. Ah, mas deixa eu botar uma melhorzinha, né? Porque a gente vê lá o fundo rotacionado, né? Senão não tem graça. Pronto, agora sim. Vou tirar essa daqui e vou tirar essa daqui. Ah, então tenho essa daqui, que eu girei o fundo, né, o background aí, e tenho essa daqui. Ok? Ah, então eu fico agora com essa opção, né, bem similar ao 3D Max, eu tenho a opção de é, escolher, né, quer dizer, qual a renderização, ela já está gravada ali e tal, posso depois salvar isso, né, tem zoom, posso imprimir, fica mais fácil de você gerenciar, né, o que você foi renderizando e quais os resultados finais. Tá? Obviamente que você tem também aqui a opção de criar a iluminação direto. Se eu quisesse mostrar não numa window, né, mas na própria viewport, tá? Eu poderia então, deixa eu mudar então um pouquinho mais aqui, o sol está para lá, eu vou botar aqui visualizando um pouquinho mais para cá, para não parecer que o carro está voando, né? E render, né? Quer dizer, então eu já vou direto na própria viewport, né? Ao invés de jogar aí para uma outra janela. Tá? Mas infelizmente quando você dá uma girada aqui, ó, opa, vamos lá, vai dar uma travada aí, aí ele desliga o resultado que você acabou de gerar. Tá? Então, um novo motor de render, acho que está bem melhor, assim, vocês viram que não, tudo bem que eu estou com um desenho simplesinho, né, mas está bem mais rápido, né, não demora tanto, até mesmo com esse desenho simples, tá? E aí facilita você escolher algumas opções aí de apresentação. Tá? O que mais aqui? Deixa eu ligar aqui o chipset. Sim, tem duas coisas que eu acho que são
muito importantes aí para apoiar o AutoCAD como ferramenta complementar ao processo de BIM ou ao processo de BIM para infraestrutura, ou mesmo para apoiar projetos complementares quando eu digo complementares, projetos que não tenham um software específico para gerar modelos, né? Como é o caso do Revit, como é o caso do Plant 3D, Civil 3D, Inventor. Eu quero gerar alguns modelos em 3D e compatibilizar e checar a interferência, o comportamento desse modelo, desse objeto, máquina ou o que seja, em um modelo 3D feito por um software desses, como o Revit, Civil 3D, Plant e tal. Eu quero usar o AutoCAD para fazer isso. Né? Ok, então deixa eu só voltar então para o PowerPoint aqui, que aí eu mostro em vídeo que é mais fácil, tá? Então a gente chama de coordenação multidisciplinar, ou seja, agora eu posso trazer como uma referência externa arquivos que foram gerados em outras ferramentas e foram levados para o Navisworks. Navisworks é o nosso software compatibilizador de disciplinas. No Navisworks você pode trazer modelos em 3D de vários tipos, né, de vários formatos. Tá? E esse modelo 3D você gera um arquivo que agora pode ser anexado no ambiente do AutoCAD. Então ele está escolhendo aqui a forma de inserção, a coordenada, né? Você vai usar a mesma coordenada lá do arquivo original. E o que eu tenho aqui? Né? Quer dizer, esse modelo poderia ser, por exemplo, ter sido feito no Revit. Né? Então eu tenho uma série de paredes, portas, né? Elementos estruturais. E aqui ele está usando um recurso de extrude do AutoCAD para fazer ali um complemento de um projeto, né? Quer dizer, ou então, se fosse o caso de desenvolver um equipamento, né? Quer dizer, uma volumetria em cima desse projeto. Isso aqui é um recurso valiosíssimo justamente para facilitar quem não tem uma ferramenta específica, mas que pode gerar algum tipo de projeto no AutoCAD, ou ainda quem trabalha, por exemplo, com Revit, poder gerar um modelo não em DWG, mas nesse formato do Navisworks, para uma pessoa que trabalha com Civil 3D ou alguém que trabalha com Plant 3D, tá? Ou o inverso, né? Quer dizer, eu trabalho com Plant 3D, preciso trazer uma parte de uma planta que foi desenvolvida em outra aplicação. Qual é o fluxo? Eu pego esse projeto que foi desenvolvido em outra aplicação, em outro software, que não seja da Autodesk, levo para o ambiente do Navis e a partir do Navis eu consigo trazer para o ambiente do AutoCAD. Tá? Então, eu acho que é uma ferramenta importantíssima para cobrir aí toda essa área de projeto em 3D e associado a BIM, né, ou a Digital Prototype e outras áreas. Essa coordenação multidisciplinar, ela também ocorre com uma ferramenta que nós possuímos. A Autodesk tem um serviço que se chama BIM 360 e é dividido em duas ferramentas, né, que é o BIM 360 Glue, é um deles, onde você tem acesso ao modelo 3D e esse modelo 3D, então, ele está num repositório da web. Você pode ir diretamente nesse repositório da web, na sua pasta, né, no seu espaço, né, de colaboração e trazer esse modelo da web para o ambiente do AutoCAD. E aí você faz lá o projeto que você precisa fazer usando o AutoCAD e volta, nesse caso aqui ele está mostrando voltando
o modelo para o ambiente do Glue, né, o PIN 360 Glue. Ou seja, atualizei o meu modelo e ele agora compõe todo esse projeto complexo. Tá? O que eu posso fazer? Clash Detection. Então, no Glue, eu posso comparar detecção de interferência entre, por exemplo, o desenho feito no AutoCAD simples, né, com o projeto que já existia lá. Então aqui ele está mostrando, né, ele já detectou a interferência, e aí vai solicitar as alterações, vai disparar e-mail para a pessoa responsável, para as pessoas responsáveis. Tá? E aí a pessoa visualizou isso, baixou de novo, ou seja, a facilidade que cada vez mais você tem de compartilhar projetos usando o Glue, né, usando a web, e esse projeto ser compatibilizado através de Navisworks, junto agora com o AutoCAD, servindo de base para checar interferências. Ok? E aí ele fecha aqui o ciclo, só mostrando que a interferência foi resolvida, né? Ele dá um refresh e aí ele diz lá, olha, o que foi resolvido? Uma resolução que é exatamente aquela que ele estava trabalhando aí nesse exemplo. Ok? Se você der um zoom, está lá a correção. Então, fácil de usar e integrado a outros recursos, como é o caso desse mundo que hoje está bem forte, que é o BIM. Tá? Bom, seguindo adiante, né, quer dizer, o que eu queria só fechar em relação a essa apresentação de AutoCAD, né, quer dizer, é importante lembrar que o AutoCAD ele tem um diferencial, que é principalmente a confiança no arquivo. Tá? Não é todo CAD que é confiável, né, que é original. Empresas que precisam proteger, né, os seus dados, não perder informação, precisam de confiança, né, no formato, eles sempre vão pedir um AutoCAD, um desenho, né, um DWG feito no AutoCAD, né, e não num CAD genérico. Então, integridade da informação, só nós que temos a tecnologia DWG confiável, né, o Trusted DWG, e a precisão, né, de armazenar todas essas informações no modelo está garantida com o AutoCAD. Para complementar, além do AutoCAD, existe uma suíte, né, a gente chama de suíte, é um conjunto de produtos que dentro dela, obviamente, tem um AutoCAD, né, mas a ideia da suíte é justamente atender um fluxo de trabalho. Né? Você precisa, em determinados momentos, usar outros programas para complementar o seu trabalho. Então, o que é a suíte? Né? Quer dizer, nesse caso, falando de produtos, dependendo, nós temos três sabores ou três versões de suíte. Né? A suíte padrão, a standard, ela vem com AutoCAD, o Raster Design, Showcase e Recap. Tá? Showcase, já vou mostrar o que é, né? E Raster Design também. Mas ele vem com esses 4 produtos. Já a Premium acrescenta o 3D Max, que é muito conhecido, né? Todo mundo conhecia o 3D Max já com outros nomes, né? 3D Studio, hoje se chama 3D Max. E na Ultimate ainda vem o Alias. Tá? Então o que são esses produtos? Esses produtos que estão incluídos na suite. O Raster Design, quem não conhece ainda o Raster Design, algumas pessoas talvez conheçam com outro nome, né? A ideia do Raster Design é justamente fazer a vetorização de desenhos feitos no papel, tá? E que você precisa digitalizar, né? Você precisa fazer uma reforma, aproveitar esse desenho. Tá? Então a ideia do Raster Design, não só para desenhos em 2 tons, né? Quer dizer, preto e branco, mas também para trabalhar com imagens, valores de elevação numa imagem, aí representa o terreno com as elevações e tal.
aí troca de dados, de cor em cima de uma imagem. Showcase, que é uma ferramenta de visualização em tempo integral. Vocês viram que eu estava mexendo no render do AutoCAD, né, que ia gerar o carro e visualizar já renderizado. Não dava no AutoCAD, mas dá para fazer isso no Showcase. O Showcase ele coloca os objetos já renderizados, já com a textura, num ambiente 3D simulado, né? Quer dizer, você pode até ter um ambiente que você queira, mas ele já vem com alguns exemplos, e aí você gira, você visualiza todo o horizonte em vários ângulos, você navega pelo projeto, muda condições de apresentação desse projeto, muda textura, tal, em tempo real. Você não precisa esperar renderizar. Tá? Então é a renderização em tempo real. Recap, que é outro programa que vem na suite. Vocês viram que eu estava trabalhando com nuvem de pontos no AutoCAD. Tá? Então a ideia da nuvem de pontos, né? Eu posso usar no AutoCAD, mas para que essa nuvem de pontos chegue até o AutoCAD, ela precisa vir de um equipamento. Né? Eu preciso ter um equipamento de escaneamento a laser que vai gerar um arquivo. Existem vários equipamentos no mercado e como é que eu pego esses arquivos e consigo levar para o AutoCAD ou para o 3D Max ou para o Revit? Tá? Eu botei aqui o 3D Max e o AutoCAD que estão na suite. Né? Como é que eu levo? Através do Recap, ou seja, o Recap ele tem algumas versões, mas basicamente ele pega esses arquivos gerados em equipamentos de escaneamento diversos e ele lê esses arquivos e gera um formato que eu consigo levar para o AutoCAD. Consigo fazer limpezas no arquivo, né? Quer dizer, colocar no tamanho correto, fazer medições, tá? Tem uma série de recursos aí que podem ser abrangidos em outros webinars, tá? Inclusive vão ser. O 3D Max também está incluído. A novidade aí do 3D Max, antes nós tínhamos duas versões do produto, né? Dependia muito da suite. Agora só existe um produto que se chama Autodesk 3D Max. Tá? Tinha uma pequena diferença entre eles, mas isso acabou. Agora é um produto só. E nesse caso, né, aqui você tem um recurso novo que é a renderização na nuvem a partir do 3D Max. Mas precisa ter subscription. Você já mantém no seu desktop. Tá? Para mais informações, eu vou pedir para vocês assistirem o webinar que vai ser publicado depois, tá? Ainda não tem o nome dele, mas o webinar que vai ter sobre 3D Max. Aqui, só para vocês notarem, né, a diferença de ribbon, né, quer dizer, de menu, tá? Você pode trocar, quer dizer, usuários que estavam acostumados à versão do design, pode trocar ali a ribbon para ficar como design. Né? Ou usuários que estavam mais acostumados com animação, trocam a ribbon para animação. Tá? O design, só para vocês entenderem, os recursos eram mais voltados a projetos de engenharia, né? Quer dizer, mais essa área de mundo de engenharia. Tá? E o animation, obviamente, games e filmes e tudo mais. E o Alias, né? Fechando aqui o conjunto de produtos, o Alias é um software específico para trabalhar com formas, com superfícies, né, complexas, né, e com recursos para facilitar a modelagem dessas superfícies. Tá? Você fazer esse tipo de trabalho, só para vocês saberem, esse modelo aqui de automóvel foi desenvolvido no Alias, tá? Que é o resultado final de renderização dele. E para criar essa forma com AutoCAD é muito difícil, né? Ou talvez seja impossível, tá? Algumas características aí sejam impossíveis. Tá? Então a ideia é que você tenha um recurso maior para trabalhar com superfícies complexas, com recursos específicos, por exemplo, né? Você faz uma superfície e você diz, não, isso aqui eu quero representar como um couro, e aí tem a costura, né? Então tem ali a imagem mostrando as costuras ali do couro. Ele sozinho coloca para você, né, o desenho das costuras, tá? O estudo do comportamento da superfície, se está bem projetado, né, se está harmônico e tal. Então tem uma série de recursos, tanto para visualização como para a criação dessas superfícies. Tá?
Aqui eu vou pular, mas vai haver um webinar sobre Alias, né? Vai estar nesse webinar que está escrito aqui, desenvolvimento de produtos com a nova Autodesk Product Design Suite. Se eu não me engano, o Alias está inserido nessa webinar, tá? Então assistam. Ou seja, AutoCAD Design Suite, se comparada ao AutoCAD, né, você tem mais recursos, né, como conversão de imagens em vetor, que é o Raster Design, tá? Isso olhando a Standard, né, que é a mais simples. Recursos para modelagem conceitual, né, e visualização baseada em jogos, né, aí já olhando para Premium. Tá? Licenciamento, meu último tema. O licenciamento, é importante só reforçar que a gente tem evoluído aí na forma de licenciamento, né? Saímos da licença perpétua em 97, incluímos aí o subscription, né? Como manutenção. Depois os serviços na nuvem em 2011. Em 2014 você já não precisava esperar chegar a mídia, né? Você podia fazer o download eletrônico. Tá? Você tem essa opção desde 2014. Em 2015 nós incluímos o Desktop Subscription. Tá? Ou seja, tem uma novidade aí no Desktop Subscription, né? Que eu já vou falar da diferença aí do Desktop Subscription para o Maintenance Subscription. Mas é importante lembrar que não existe mais upgrade de produto. Quer dizer, então essa mudança ela tem um motivo. Agora a gente tem esses 3 modelos de licenciamento. Maintenance Subscription, né? A assinatura como manutenção de uma licença perpétua. Ou seja, eu tenho uma licença que vai durar para o resto da vida. Mas eu gostaria de ter as versões novas e alguns recursos, né? Não é só a versão nova. Tá? Eu compro a manutenção, né? Quer dizer, o Maintenance Subscription, e adiciono a minha licença perpétua. Então eu posso renová-la com um custo mais baixo e programado. O Desktop Subscription é uma assinatura por tempo, ou seja, eu tenho um projeto, já tenho algumas licenças na minha empresa, mas eu vou aumentar a minha empresa, vou contratar mais 10 pessoas, e essas 10 pessoas vão, sei lá, não necessariamente elas vão ficar na empresa. Então elas precisam de AutoCAD lá para trabalhar, ou uma AutoCAD Design Suite. Você paga muito menos do que uma licença perpétua e você paga por tempo. Tá? Então, a ideia seria você prever um tempo de consumo. O projeto vai durar 3 anos, então eu só vou pagar por 3 anos. Tá? Eu posso pagar por mês, por trimestre ou por ano, tá? Dependendo do produto. E o último aqui que é o Cloud Service, que são os serviços na nuvem. Por exemplo, renderização na nuvem, armazenamento, tá? Análises, né? Dependendo dos softwares, você pode fazer análise de conforto ambiental ou estrutura. Tal. Tem uma série de serviços de processamento ou de armazenamento na nuvem. Tá? E além disso, é claro, todos os serviços associados ao subscription, como a versão mais recente do software, né? Você tem garantia de ter sempre a versão mais recente durante a vigência do subscription. Né? Recursos do A360, como eu falei, renderização, análises, armazenamento. Tá? Direito flexível de licenciamento, ou seja, se eu preciso viajar para fora do país, ficar com a licença, se eu não tiver esse subscription, eu estaria ilegal, né? Quer dizer, eu estaria fora do que está no contrato. E ter suporte técnico num nível melhor. Eu estou com um problema no software, eu preciso de alguém que dê a solução. Então você tem contato direto com o Autodesk. A ideia do que a gente está mudando agora, que a gente está incluindo, que é o Desktop Subscription, que é a licença por tempo, né, que eu tinha comentado. A licença por tempo, a ideia é que você tenha um custo baixo de entrada, né, você não tem um investimento muito alto, você tem um risco reduzido, ou seja, até você prever o teu orçamento, você sabe que eu preciso de tanto tempo, então você já tem uma previsão. Tá? Se houver uma necessidade, você pode parar, né? Quiser, não tenho mais como manter essa licença,
ela é por tempo, então você pode parar. Tá? Você só paga o quanto você precisa e a facilidade de você aumentar ou reduzir a tua equipe, né? Então tem essa facilidade também. Eu não preciso ter a licença para toda a minha empresa se de repente esse projeto ele vai terminar e aí não adianta eu ter essa licença mais, né? Essa quantidade total de licenças. Tá? Então uma previsão muito melhor, uma forma muito mais fácil de otimizar. Pessoal, é isso, tá? Quer dizer, a AutoCAD Design Suite tem o AutoCAD, né? O famoso e poderoso AutoCAD, o Raster Design, né? O Showcase, o 3D Max, o Ares, é claro, né? Dependendo aí do nível da suite, se for Premium ou Ultimate. Né? Então, quando você estiver pensando em atualizar o seu AutoCAD, né? Ou comprar um AutoCAD novo, pense também na suite, dependendo do que você vai necessitar para trabalhar. Ok, eu vou abrir agora para perguntas. A gente vai abrir o áudio aí. Quem quiser digitar as perguntas pelo chat. Existem alguns links que foram compartilhados aqui no chat daquelas apresentações que eu comentei, né? Algumas delas já estão aparecendo aqui. Tá? Inclusive umas que vão falar de as-built para plantas industriais, fala um pouco desse aproveitamento de nuvem de pontos para fazer um projeto, né, ou mesmo uma manutenção de um modelo de planta industrial, né, usando nuvem de pontos. Né, e outras apresentações como design de produto, animação com Maya, né, efeitos de games e tal, projetos de planta industrial, manufatura de fábricas, né, e o novo acesso ao subscription. Tá? Eu vou dar um unmute aqui, não sei, alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta? Temos ainda alguns poucos minutos. Nenhuma pergunta? Bom, eu vou então agradecer a todos. Qualquer dúvida, vocês podem me passar por e-mail. Vou até voltar aqui. Deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Reduzir um pouquinho, né, que fica mais fácil de ver, né? Quem quiser me mandar perguntas por e-mail, fiquem à vontade. Agradeço a todos. Convido vocês a participarem do Autodesk University Brasil. Ocorre no dia 3 de setembro em São Paulo, no WTC Convention Center. Nós estamos liberando já o acesso para inscrição no site até a semana que vem, início da semana que vem. O site vai estar disponível para você fazer a sua inscrição. Essa semana ainda devem ser disparados e-mails com desconto para inscrição. Tá? É importante, se você tiver uma empresa que quer levar mais do que, sei lá, 2, 3 pessoas, né? Você quer levar quantidades maiores de pessoas para o evento, entre em contato conosco, tem lá no site vai ter o link de contato e peça, né, um desconto para essa quantidade de pessoas. Tá? Bom, de qualquer forma eu convido a todos e agradeço mais uma vez por terem assistido o webinar e até uma próxima. Obrigado, até logo.